Galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Júlio volta na área e eu vim trazer para vocês a aulinha sobre a independência dos Estados Unidos. E você vai perguntar, Rodrigo, por que é importante estudar a história dos Estados Unidos? Poxa, será que eles estudam a nossa história? Sim, também, galera. Importante porque a gente está falando aí da primeira independência de uma colônia na América. E isso é fundamental para a gente compreender que a gente está naquele contexto da crise do antigo sistema colonial, beleza? Tranquilo? E, sobretudo, a gente está falando de uma revolta na América inspirada no Iluminismo. Isso é importante para a gente compreender, né, tudo aquilo que está acontecendo no mundo nesse período e que vai culminar, né, na independência dos Estados Unidos, né, na independência das 13 colônias e fundam o que nós chamamos de Estados Unidos da América, beleza? Outra coisinha que é importante, vocês vão ver sempre sendo chamado também de Revolução Americana, tá? E aí só para a gente discutir, né, qual a diferença do conceito entre reforma e revolução, né? Reforma eu estou fazendo pequenas alterações, e revolução eu estou de fato transformando a estrutura. E aí nesse caso eu estou saindo de um conglomerado aí de 13 colônias para a formação de um país, beleza? Vamos tentar entender um pouquinho do contexto que estava rolando antes da independência. Galera, a gente costuma dividir, né? Tem a divisão mais clássica. Eu nem gosto muito daquela ideia de colônia de povoamento, colônia de exploração. Isso para mim é um pouco ultrapassado já. A historiografia já faz uma leitura um pouco distinta disso. A gente costuma dividir, né, as colônias norte-americanas de 3 formas, né? As colônias do norte, do centro e do sul. As colônias do norte a gente chama de colônias da coroa, né, ou de modelo misto. São colônias onde você tem, por exemplo, uma economia fabril. É importante isso, é importante para a gente compreender. Até depois eu vou gravar uma aulinha que a gente vai falar sobre os Estados Unidos do século XIX, formação territorial, guerra de secessão e por aí vai. A gente compreender como é que essa divisão gerou uma distinção econômica que acaba provocando a posteriori, né, a guerra de secessão. E aí essas colônias do norte, né, a Assembleia era eleita, porém o governador era designado pela coroa, ou seja, ele era imposto pela coroa, era um funcionário real, tá, para manter a ordem. As colônias do centro, tá, a gente chama de colônias de proprietário. Tem uma economia mista, você tem uma pequena atividade fabril, mas também uma atividade agrícola mais forte. Ah, Rodrigo, no norte não tinha atividade agrícola? Sim, tinha. Mas era uma atividade agrícola muito mais para subsistência, para o mercado interno, do que propriamente para exportação. Beleza? Na colônia do centro, você vai ter uma assembleia eleita e o governador, ele era designado pelo proprietário daquela colônia. Tá? Ou seja, ao invés lá das colônias do norte, onde você tinha um governador designado diretamente pela coroa britânica, aqui você vai ter um governador diretamente designado pelo proprietário da colônia. Beleza? E as colônias do sul, as colônias de Carta Régia, ou seja, que eram dadas, né, para algum amigo do rei, né? É sempre assim, né? Tem que ser fechamento do rei para ter algum tipo de privilégio. Tá? E aqui, nessas colônias, você tem a eleição de assembleias e de governadores, ou seja, em tese, você tem, entre aspas, uma liberdade política, em tese, porque na prática não era assim. E a economia é daquele sisteminha de plantation, lembra lá? Que a gente até faz aquele macetezinho do Leme, né? Latifúndio, exportador, monocultor e escravista. Ou seja, eu estou falando de uma série de colônias que se dedicavam basicamente a produzir para a exportação. Show? Exportava para onde? Para a Europa, prioritariamente para a Inglaterra. Galera, ao contrário do que a gente percebe nas demais colônias da América, onde vigorou aquele sisteminha do pacto colonial, aquela relação de monopólio, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, existia uma relativa autonomia. Aí você falou assim, Rodrigo, que tipo? Né? A gente enxergou aqui, deu para ver, que tem uma certa autonomia política e uma certa autonomia econômica, né? Guardada as devidas proporções de região para região. Mas isso era por que motivos?
Galera, assim, inicialmente, as colônias para a Inglaterra, elas não eram tão atrativas economicamente. Né? Não tinham muitos, não tinham metais preciosos para serem explorados. Vamos lembrar que o ouro depois é encontrado lá no oeste, você tem a marcha para o oeste, mas isso já na formação do território norte-americano. Né? E, em certa medida, a coroa britânica entendia que era melhor, né, garantir essa autonomia para essas colônias, deixava elas criar algum grau de desenvolvimento ali e lucrar com a arrecadação de impostos em cima disso. E aí o Edmund Burke, que é um filósofo inglês e também foi um parlamentar contemporâneo, né, ao período da colônia, ele vai cunhar um termo chamado negligência salutar. Olha que eu falei, negligência salutar. Ou seja, o que é ser negligente? É ser displicente, né? Não se importar muito. E salutar vem de saudável. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, tu tá confundindo a minha cabeça, cara, eu não tô compreendendo. Como é que o negócio pode ser displicente e ao mesmo tempo saudável? Ele vai cunhar esse termo, né, que para ele caracterizava a relação entre Estados Unidos e entre a Inglaterra e as 13 colônias. É uma displicência saudável porque ao mesmo tempo que a Inglaterra dá um certo grau de autonomia, ela ganha, né, com a arrecadação de impostos, ela ganha com a produção dos gêneros, seja dos gêneros agrícolas, tá? Só tem um problema aí, né? Que é um problema que a Inglaterra começa a entender muito próximo ao início do processo de independência. Lembra lá? Eu falei que as colônias do norte, elas produzem ali manufaturas. Vamos lembrar que a Inglaterra no século XVIII é o primeiro país a promover a sua revolução industrial. Então começa a ter ali nas colônias do norte algum tipo de resistência, né, à entrada de produtos ingleses, produtos industrializados. Não resistência, fala assim, eu não quero, mas porque você tem produtos sendo fabricados ali nessa colônia e com um preço mais atrativo a esses colonos. Beleza? Vem comigo. Tem um fator que é determinante para a gente compreender todo o processo de independência dos Estados Unidos, que é a Guerra de 7 Anos, né? Que é uma guerra que, na verdade, envolve ali Inglaterra e França por territórios na América, especialmente territórios ali na fronteira com o Canadá, inclusive, né, a Quebec, enfim, leva esse nome, era um nome indígena, enfim. Você vai ter ali a formação de um exército de colonos, vai garantir uma experiência de conflito, mas para além disso, tem fatores que são importantes a gente olhar para a Guerra de 7 Anos como fundamentais para desencadearem o processo. Bem, essa guerra por territórios entre Inglaterra e França, a Inglaterra sai vencedora. Só que tem um problema nisso tudo. A Inglaterra sai vencedora, mas sai endividada, né? Sai quebrada financeiramente. E aí o rei tenta falar assim, tô quebrado, eu quero garantir que eu recupere a minha economia. E eu vou recuperar como? Cara, tem uns colonos ali, tem aqueles trouxas lá, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar impostos deles. E aí é o grande problema da situação toda. Lembra lá quando a gente falou da negligência salutar? Lembra lá do certo grau, né, vou botar algumas aspas aí, de autonomia que você tinha nessa colônia? Agora você vai instituir muitos monopólios sobre muitos produtos e vai sobretaxar outros, com um problema, né? Ao passo que a Inglaterra entendia que a negligência salutar era positiva, por isso negligência salutar era positiva para a Inglaterra, os colonos atingem um grau de desenvolvimento político também. E aí quando a Inglaterra sai quebrada dessa guerra e tenta impor leis, impostos, monopólios, sem a participação, por exemplo, né, dos colonos nessa votação, nenhum representante dos colonos foi até Londres decidir isso, votar isso, ou ser simplesmente ouvido, esses colonos falam, espera lá, tem alguma coisa errada aí. Né? É interessante como esse processo da negligência salutar de certa autonomia ajuda a criar ali uma consciência. Agora, pera um minutinho. É interessante que a gente ressalte que no processo de independência nem todos os colonos queriam se tornar independentes. Cerca de 1/3 não queria. 1/3 queria continuar, por exemplo, pertencente
a colônia, pertencente à Inglaterra, queria continuar como colônia. Beleza? Bem, e aí a Inglaterra vai impor as leis coercitivas. Né? As leis coercitivas são um conjunto de leis que vão impor ou monopólios ou sobretaxas. Exemplos. Você tem a lei do selo, estabelecer que todo documento real, todo documento que circulasse na colônia, ele tinha que ser publicizado, ele tinha que ter o selo real, né? Ele tinha que ter alguma coisa que ligasse à coroa britânica. Era uma forma de aumentar a arrecadação. E também gera um certo tipo de monopólio, né? Ou seja, você pode fazer isso se tiver com selo real, senão não pode. A lei do chá, né, que impunha aí, né, o monopólio de compra de chá que viesse somente da Inglaterra, né, sob o comando da Inglaterra, desculpa. A lei do açúcar, que falava o seguinte, olha, só pode comprar açúcar que for das Antilhas Inglesas, caso contrário você vai pagar uma taxa elevadíssima nos demais fornecedores de açúcar. Os Townshend Acts, cara, gostou? Eu vou até repetir, ó. Townshend Acts, isso aí, os atos Townshend. Na verdade, é uma série de impostos sobre diversos produtos importados, tá? Desde produtos manufaturados até produtos primários. E a lei do aquartelamento, né? Especialmente pós-guerra de 7 anos, né? Que obrigava a toda a família de colono a abrigar exército britânico, abrigar soldados britânicos e alimentá-los. Bem, esse conjunto aqui, sem consulta aos colonos, conjunto de leis sem consulta aos colonos, vai ser encarado como uma tentativa de exercer um monopólio como nunca havia na história das 13 colônias acontecido. Obviamente, isso vai motivar reações. Galera, vamos parar, né? Para pensar. Poxa, você é um colono, está acostumado com um certo grau de autonomia. E vem a sua metrópole e muda completamente, né, a forma de exercer esse tipo de relação. Desculpa, buguei aqui um minutinho. Esse tipo de relação. Então, obviamente, isso vai gerar reação sua. Você não é bobo, você não vai ficar ali e falar, beleza aí, Inglaterra, chega mais, me explora, dá uma chibatada nas minhas costas aí que eu tô curtindo. Não, não é. Você vai, obviamente, se contrapor a isso. Bem, qual foi o contraponto? E chega a ser até engraçado, né? Que os colonos ingleses, que os colonos na América, né, fizeram em relação à Inglaterra. A Boston Tea Party. Cara, esse inglês está demais, aprendi com o Joel Santana. Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. Galera, Boston era o principal porto que você tinha ali no norte da colônia. E os colonos americanos decidiram se vestir de índios. Imagina, todos brancos, né? Vamos lembrar lá, são anglo-saxões, todos brancos. Os caras se vestem de índio, invadem o porto de Boston, pegam carga de chá inglês e tacam ao mar. Vestidos de índios. Imaginou a cena? Imaginou? Índio lourinho. Sacou qual é o negócio? Obviamente que a coroa britânica queria saber quem tinha feito isso. Por que tacar o chá ao mar? Porque primeiro, para gerar prejuízo. Né? Você tacando uma carga que era valiosíssima. E segundo, é um símbolo é um símbolo inglês, né? A ideia do chá britânico, o chá das 5. Beleza? Obviamente, a coroa britânica vai criar algum tipo de reação. E aí vem as leis intoleráveis. Essas, de fato, vão dar um grande empurrão para a colônia, de fato, começar... Estou falando muito de fato, né? Para a colônia começar a se movimentar em prol da independência. Bem, que leis são essas? Por que eram chamadas de leis intoleráveis? Porque não dá para tolerar, pô. Irmão, na moral, olha para cá, para e pensa. Você está sendo açoitado economicamente, você está levando uma série de imposições na relação com a metrópole que você nunca teve. Você está tendo a sua autonomia
ou, entre aspas, a autonomia, né, certo grau de autonomia que tinha antes, está sendo retirado de você. E agora, para completar, eu vou impor uma série de situações que complicam ainda mais a vida desse colônia. Primeira coisa é o fechamento do porto de Boston, tá? Até que a Companhia das Índias, a Companhia das Índias Orientais, que era a Companhia de Comércio Britânica, fosse indenizada. Ou seja, a Inglaterra está exigindo a indenização dos colonos. Segunda coisa, o impedimento de toda e qualquer manifestação. Ou seja, fere completamente os princípios de liberdade. Aí você fala assim, Rodrigo, eu não entendo. Porque a gente estudou que lá na Inglaterra, lá no século anterior, no século XVII, né, já tinha sido aprovada uma mudança de relação ali, tinha saído o absolutismo, tinha entrado a ideia de monarquia parlamentar, a burguesia falando, não, nós temos o direito de nos manifestar, aquela coisa toda. Tá, beleza. Ali, com a colônia não. Esse é um dos grandes paradoxos ingleses, né? Por mais que você tenha ali o berço do liberalismo político junto com a França, né? Mas a gente está falando ali do John Locke, você tem um contraponto a isso, né? Qual o contraponto? Caramba, beleza, aqui dentro do meu país está tranquilo, mas na minha colônia não vamos, né, nos meter não, porque ali é outra coisa, ali é outra situação, enfim. Vamos lembrar também que os ideais iluministas já estavam permeando as cabeças de uma elite, né, de uma elite econômica e de uma elite intelectual na colônia norte-americana, onde impor essa proibição de manifestação era algo considerado intolerável, por isso que a gente chama de leis intoleráveis. Todos os julgamentos de crimes cometidos em território americano fossem a critério de autoridades britânicas em suas propriedades, ou seja, os colonos não têm nem mais direito de julgar os seus próprios crimes. Os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamento e estadia de soldados, né, reafirmando a lei do aquartelamento, a redução das colônias norte-americanas em favor da ampliação do território canadense e, algo que também fere muito a autonomia política, a colônia de Massachusetts, fala rápido, Massachusetts, isso aí, foi ocupada por tropas do exército britânico, inclusive com a deposição do seu governador e a imposição de um outro governador pela coroa britânica. Bem, e aí vão surgir figuras, né, como Thomas Jefferson, enfim, e vão liderar, né, os congressos da Filadélfia. Filadélfia ali era a maior colônia, que tinha a maior densidade demográfica, né, era quase que, entre aspas, um centro das 13 colônias, e vai abrigar os dois grandes congressos continentais que reuniam ali os colonos que se sentiam insatisfeitos. O primeiro congresso da Filadélfia vai se dar em 1774, né, que a ideia geral ali era tentar criar petições, ou seja, cartas reivindicatórias que iriam ser enviadas ao rei George III, né, ou Jorge III, tentando aí a revogação das leis intoleráveis, buscando algum tipo de diálogo. E, obviamente, previa ali, num dos seus pontos principais, a convocação de um novo congresso, caso o rei George e o parlamento britânico simplesmente não ligassem para as demandas dos colonos. Obviamente, o que vocês acham? Um segundo para pensar. Pensou? Obviamente, o rei vai falar assim, estão de brincadeira comigo, né? Acha mesmo que eu vou dar ouvidos para os colonos? Aquelas terras são minhas, eu sou dono de tudo, eu sou o rei. Obviamente, guardadas as devidas proporções, você tem ali um exercício de posse, né, da Inglaterra sobre, né, aqueles territórios. Então, obviamente, o rei nem o parlamento vão dar muita atenção. Isso convoca um segundo congresso, que é o Congresso de 1775, que a partir dele você tem o início das batalhas de independência. Galera, eu não abordo essas batalhas porque, assim, primeiro que é algo muito específico e a gente levaria muito tempo para falar sobre elas. Importante a gente compreender que a última batalha vai ser a Batalha de Yorktown, em 1881. Outra coisa, a declaração de independência vai ser pós-Congresso da Filadélfia, pós-segundo Congresso, vai se dar em 1776, né, no famoso 4 de julho. Só que a declaração de independência não significa a independência em si. Significa que você tem ali, né, um início
né, mais intenso de conflitos que vão envolver os colonos e vão envolver também outros países, a gente vai ver já já, que acaba só em 1881 e 1883, no Tratado de Paris, que a Inglaterra vai reconhecer a independência dos Estados Unidos, ou seja, é um processo. Tá? Lembra, de novo, assim, em história nada acontece do dia para a noite. Né? Simplesmente a independência, a Inglaterra fala assim, ah, tranquilão, vou aceitar. Não é assim. Você sabe que é todo um processo. Bem, como eu disse, pós o primeiro Congresso da Filadélfia, o rei, obviamente, né, o parlamento aceita. Convoca-se o segundo. No segundo Congresso da Filadélfia, falou o seguinte, olha, meus amigos e minhas amigas, se a gente não conseguiu no diálogo, agora vamos tentar na violência. Então determinam, por exemplo, o uso da força como forma de resistência ao poder britânico, à ocupação britânica. O segundo Congresso da Filadélfia ele é determinante para, no ano seguinte, né, na verdade meses depois, 3 meses depois, você ter a Declaração de Independência. Tá? É importante porque ali, no segundo Congresso da Filadélfia, acaba se construindo muito mais um arco de alianças, né, internas, porque existia divergências. Né? Você ainda continua tendo um terço dos colonos que simplesmente falam, ó, eu não quero saber dessa briga não, essa briga é de vocês, eu estou muito bem aqui sendo colono da Inglaterra. Né? Mas o segundo Congresso da Filadélfia ele é determinante para esse impulso, justamente que vai culminar na Declaração de Independência e um início efetivo dessas guerras. Né? Estabeleceram o Exército Continental, comandado pelo George Washington, né, a figura emblemática, né, da história norte-americana. Obviamente vão tentar a suspensão das leis intoleráveis, novamente sem sucesso, e firmaram uma declaração dos direitos do colono, né, dos direitos dos colonos, no qual essa declaração pedia a suspensão de todas as legislações que limitavam, né, não só a autonomia política, mas também a atividade industrial. Bem, para a gente resumir, antes da gente continuar, quais foram as causas desse processo? Bem, influência do Iluminismo. A gente não pode esquecer. O Iluminismo é fundamental para a gente compreender a independência dos Estados Unidos como um exercício de liberdade e construção de um Estado completamente novo do que existia na América e no mundo, né? Estabelecido uma república federativa e por aí vai. A Guerra dos 7 Anos. E por quê? A Guerra dos 7 Anos ela desencadeia uma série de outros fatores, como as leis coercitivas, a festa do chá de Boston, as leis intoleráveis e os congressos da Filadélfia, né, que iniciam ali todo o processo das batalhas que vão culminar na consolidação da independência. Então eu coloquei isso daí só para a gente resumir e não se perder em relação às causas. Bem, após o segundo Congresso da Filadélfia, obviamente as tensões permanecem e 3 meses depois, né, 3 meses depois, no ano seguinte, desculpa, você tem aí a proclamação da independência no famoso 4 de julho de 1776. Fechou? Como eu falei, 1/3 dos colonos desejavam, né, continuar pertencente, e aí vem a coisa engraçada, né? Você vai ter, nesse segundo momento, o primeiro momento da independência vai até o primeiro Congresso da Filadélfia, né? O segundo momento, que é o de fato de efetividade, porque até o primeiro Congresso da Filadélfia estava aquela coisa toda, assim, ah, poxa, vamos trocar uma ideia aí, vamos conversar, pô, a gente está querendo continuar ganhando dinheiro, isso vai ser bom para vocês, e a Inglaterra estava nem aí. A partir do segundo Congresso da Filadélfia, você tem uma segunda fase, você, quer saber? Já que vocês não estão nem aí, a gente também não está e vamos partir para a briga. Né? A Espanha e a França estão de olho. A Espanha é muito mais por questões de território. Mas a França tinha, além de territórios, questões comerciais que envolviam ali a América, né, a América Central também. A França, na verdade, queria uma vingancinha, né? Queria ali criar algum tipo de treta ali com a Inglaterra. Aliás, a participação francesa na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, acaba sendo uma das causas da própria Revolução Francesa. E por quê? Bem, a França entra, envia apoio militar, e vai ser fundamental o apoio militar francês, para que de fato os Estados Unidos conseguissem, os colonos ingleses, os colonos americanos conseguissem, né,
seu processo de independência. A Estátua da Liberdade, né, é um presente 100 anos depois, comemoração de 100 anos da independência, é um presente francês. Né? E a França, ela acaba saindo muito endividada. A França já vivia uma situação econômica muito complicada no seu país. Se envolvendo no conflito, já tendo uma população passando fome, miséria, com absolutismo monárquico lá do rei Luís XVI, aquela coisa toda, acaba sendo um fator de desencadeamento da Revolução Francesa. Então a França, ela participa efetivamente, manda tropas, manda navios, manda equipamentos, né, armas, e que vai ser fundamental nesse processo de conquista e consolidação da independência dos Estados Unidos. Não é à toa que o tratado que firma o reconhecimento inglês à independência das 3 colônias vai ser assinado em Paris. Esse é apenas o marco inicial dos conflitos, que só foi consolidado lá, como eu falei, no Tratado de Paris, né? A Batalha de Yorktown acaba lá em 1781, e aí você tem todo um realinhamento de forças políticas, e em 1783 você tem a assinatura do tratado e o reconhecimento, que é fundamental para os Estados Unidos estabelecerem como um país, né, soberano, ou seja, como um país que tem a capacidade de mandar em si mesmo. Tá? Podemos destacar como principais lideranças, né, o Thomas Jefferson, o Samuel Adams, o Richard Lee e o Benjamin Franklin. Tá? E, obviamente, o George Washington, né? A gente não pode esquecer dele. Bem, a Constituição, conquistar a independência, na verdade, não significou ficar 100% tranquilo, né? Pós-independência e pós-Tratado de Paris, você ainda tem convulsões internas para saber como é que, dentro daquelas 13 colônias, inclusive, vamos lembrar, 1/3, de novo, dos colonos não queriam a independência, como é que eles iriam se estabelecer. Então você tem ali um processo de construção dessa Constituição, que só vai ocorrer lá em 1787. Em tese, é uma Constituição baseada nos princípios iluministas, e que vai estabelecer um novo modelo de governo que era inédito no mundo. Bem, eu estou falando aqui que você tem uma república federativa e aquela separação, aquela tripartição de poderes que lembra lá o Barão de Montesquieu, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que devem ser autônomos para o bom funcionamento. Os estados deveriam respeitar os direitos individuais dos cidadãos. Né? Vamos lembrar lá daqueles princípios iluministas, né, dos princípios liberais dos direitos naturais, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada dos bens. E aí bens a gente amplia, né? Desde casa, a fábrica, a fazenda e por aí vai. Estabelecendo um sistema bicameral no legislativo, né? Você tem a Câmara dos Deputados e o Senado, assim como aqui no Brasil também é dessa forma, né? Vai criar a Suprema Corte, que é como se fosse um STF aqui no Brasil, né? Você tem a Corte Suprema Máxima, né, do Poder Judiciário. O chefe de Estado e de Governo seria eleito pelos cidadãos livres, e aí isso é importante, entender quem é cidadão aqui, nesse período, né, através do colégio eleitoral. Diferente da gente que o nosso voto, né, a gente vota para presidente, para prefeito, para governador, né, a gente vota diretamente na pessoa. Lá nos Estados Unidos você tem o sistema de colégio eleitoral. Você tem as prévias, aliás, inclusive está acontecendo agora, né? E aí o candidato que vence as prévias em tal estado, né, leva uma X quantidade de delegados. Né? E aí quando acabam as prévias, esses delegados, né, ou seja, que tem a delegação, ou seja, que tem o poder delegado a eles, vão decidir quem vai ser o candidato de um lado ou de outro, e aí você tem a disputa, quem tem mais delegados lá no final da eleição é que ganha, quem ganha a eleição. Só um exemplo, a última eleição norte-americana, onde você tinha a Hillary Clinton e o Donald Trump, a Hillary chegou a ter 3 milhões totais de votos a mais, mas no colégio eleitoral o Trump teve mais votos e foi eleito. Liberdade de expressão, né? Todo cidadão tem o direito de expor livremente suas ideias, praticar sua religião livremente, manter o silêncio durante uma interpelação pessoal, né? O que é até hoje,
incluir acréscimos em emenda à Constituição quando fosse necessário. Né? Na verdade, é considerada uma das menores constituições do mundo. Eu posso estar equivocado, mas se não me engano, desde a sua criação até hoje só tem 27 emendas. Tá? É bem pouco se a gente comparar, por exemplo, com a nossa. Agora, qual é o grande paradoxo desse processo todo? O grande paradoxo é que vai manter a escravidão. E isso é uma das grandes questões da independência dos Estados Unidos. Né? Você vê uma independência que questionava, por exemplo, que questionava o exercício do monopólio, seja político ou econômico, sobre os colonos, que questionava a impossibilidade de se manifestar livremente, que vai ter uma inspiração iluminista brutal, mas ao passo que mantém a escravidão, que só vai ser abolida com a assinatura da chamada 13ª emenda, que consolida a abolição dessa escravidão, mas não a inserção, né, dessas pessoas, desses negros libertos à sociedade. Por isso que é tão importante quando a gente fala de cidadãos lá. Mulher, por exemplo, não votava nos Estados Unidos, só vai votar no século XX. Esse conceito de cidadania, depois a gente faz um vídeo para discutir cidadania, é um conceito que ele é muito abstrato, na verdade, e ele tem muitas alterações ao longo da história. Né? O conceito de cidadania criado lá em Atenas, no mundo antigo, é bem diferente do conceito de cidadania que nós temos hoje. Agora, galera, para nós fecharmos, é importante a gente compreender a independência dos Estados Unidos como o início desse declínio do sistema colonial. Né? A forma como você tem, a posteriori, o surgimento de outros movimentos inspirados. Não só outros movimentos, outras constituições, ou seja, cartas magnas inspiradas nesse processo de emancipação, nesse processo de independência desse país hoje que continua sendo uma grande potência, né? Nasce já muito forte economicamente e se constrói como uma grande potência, especialmente, né, no final do século XIX, início do século XX, e hoje tem o maior produto interno bruto, enfim, isso tudo vocês já sabem, né, de qual é salteado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem, por favor, não pode ficar com dúvida, beleza? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, dar o like ou o dislike no vídeo, beleza? Foi um prazer estar com vocês, nos vemos em breve. Grande beijo, tchau, tchau.